Olá pessoal, na aula de hoje nós veremos sobre o início de controle digital, né, sinais e sistemas do tempo discreto e também sobre discretização. São objetivos dessa aula, né, aprender as bases para projetar sistemas de controle digital, né, primeiramente entendendo as diferenças de representações de sinais e sistemas no tempo contínuo e no tempo discreto, né, aprender a converter funções de transferência do tempo discreto em equação de diferenças para poder implementar essas equações de diferenças, e também conhecer os diferentes métodos de conversão de sistemas do tempo contínuo para o tempo discreto e saber a aplicação desses métodos. Então, nós temos aqui um sistema de controle no tempo discreto, sistema de controle digital, né, onde nós temos uma planta que está no tempo contínuo, cujo modelo nós temos aqui o modelo G dessa planta, né? Essa planta geralmente está aqui no tempo contínuo, né? Planta do mundo real. Temos sensores também no tempo contínuo, podemos ter no tempo contínuo. E temos aqui o tempo discreto, em que o que converte o tempo contínuo para o tempo discreto, né? Nós temos o conversor de analógico para digital, que converte os sinais medidos da planta para sinais discretos dentro de um microcontrolador ou de um DSP, né? Onde são implementadas aqui equações de diferenças, sistemas de controle, algoritmos dentro de um microcontrolador ou de um DSP, que é o nosso controlador. Então, esse controlador, claro, ele calcula uma ação de controle para atuar na planta. Essa ação de controle ela vai para um atuador, que pode ser aqui um conversor DA, né, em um conjunto de atuadores, né, um conversor estático, né, um motor elétrico, né, e esse atuador atua na planta aqui com um sinal que parece escadinha, geralmente, que é um sinal um sinal discreto convertido já para um sinal contínuo. Então, esse aqui é um sistema geral aqui de controle digital, né, onde nós temos plantas contínuas e controladores discretos. A questão, como alinhar o mundo contínuo com o mundo discreto para fazer um único projeto de controle? Né? Então, nós temos uma planta contínua e temos controlador em tempo discreto. Nós fazemos geralmente de duas maneiras para resolver esse problema. Uma possível opção para resolver isso é projetar o sistema no tempo contínuo, né, como se fosse um controlador contínuo, e depois discretizar o controlador, fazendo uma conversão do tempo contínuo para o tempo discreto do controlador. Outra opção que nós temos é, primeiro, discretizar a planta, né, e depois projetar todo o sistema no tempo discreto. Então, o projeto ele é realizado somente ou no tempo contínuo ou no tempo discreto, né, fazendo essas conversões entre os dois tempos ali, o tempo contínuo e o tempo discreto. Mas então, o que é o tempo contínuo e o tempo discreto? O tempo contínuo, né, ele vale para todos os instantes de tempo, né, como essa parte azul aqui da senoide, desse sinal sinoidal. Já o tempo discreto, ele é definido somente nos instantes de amostragem, que é aqui onde estão os asteriscos. Né? Nesse instante de amostragem no asterisco é onde está o tempo discreto, que ele é medido pelo número de amostras. É medido de forma discreta através do número da amostra. Né? Nós temos que um período de amostragem fixo, né, que é o intervalo de tempo contínuo entre cada uma das amostras, que é esse período que nós denominamos aqui de TS, Time of Sampling, né, Sampling Time, Sampling Period, né, que é o período de amostragem. Né. Então, as amostras são igualmente espaçadas no tempo contínuo desse período aqui TS. Né? O tempo contínuo é no N, onde N é o número de amostras, é o número da amostra, vezes o tempo de amostragem, período de amostragem TS. Então, tempo contínuo igual ao número da amostra, vezes o período de amostragem
TS. Esse aqui é o tempo contínuo em que ocorrem a amostragem do sinal contínuo, né? Esse tempo contínuo são os instantes que ocorrem a amostragem. Bom, como nós convertemos o sinal contínuo para o tempo discreto? Só substituímos, claro, o t, né, do sinal contínuo por n vezes ts. Então, esse sinal amostrado, x dn, onde n é o número da amostra, se utiliza n ou k para a amostra, x de n vai ser, nesse caso, seno de ômega vezes t, onde t é n vezes ts. Então, como n assume somente valores inteiros, esse sinal é um sinal amostrado, né, porque assume somente valores quando n é inteiro, ou seja, nesses pontos aqui do asterisco. Bom, nós temos diferentes formas de representar um sinal, claro. Considerando um sinal x de t no tempo contínuo, nós podemos representar esse mesmo sinal no domínio da frequência, aplicando a transformada de Laplace, a domínio da frequência, pois a variável de Laplace S é um sigma mais um j ômega, onde sigma e ômega são em radianos por segundo, né? Então, é no plano complexo, S é uma variável complexa aqui em radianos por segundo. Então, o sinal x de t ele vira um sinal x de s no domínio da frequência. E, no tempo discreto, nós amostrando esse sinal, né, ou seja, são perdidas informações ao amostrar, porque só vale as informações no instante de amostragem. Nós temos aqui o sinal para a amostra k, no caso, usando a variável k de amostra. E temos o sinal x de k, né, e podemos aplicar a chamada transformada z desse sinal. Não é mais transformada de Laplace, é a transformada z, que é a exponencial aqui da ds. E z é igual a i na s vezes o período de amostragem ts. Z é igual a i na sts. Transformada z do sinal fica um sinal x de z. Nós podemos converter, né, do contínuo para o discreto e vice-versa, né, com algumas restrições. Então, em diferentes formas de conversão de um sinal para o outro. Ou do tempo contínuo, ou em função de tempo ou amostra, ou em função da frequência, S ou Z, né, nós podemos converter. Então, o que é essa transformada Z? A transformada Z, né, ela provém aqui do avanço no domínio do tempo, né? Como nós temos um intervalo fixo, um período fixo entre cada amostra, uma amostra é sempre adiantada ou atrasada da outra, com um período fixo TS. Então, isso é atraso no tempo ou avanço no tempo. Então, a transformada Z vem disso daí. Nós temos essa variável Z, que ela é a exponencial complexa aqui, no domínio da frequência. Z igual a I na S vezes TS. Isso daqui, na frequência, é um avanço no domínio do tempo. A transformada inversa de Laplace do sinal x de s multiplicado por E na STS, que isso daqui é o próprio variável Z, né, vai ser um x de t mais ts, ou seja, o avanço de uma amostra aqui no sinal de t, intervalo de uma amostra, intervalo de amostragem ts. Já z na menos 1, ele vai ser um intervalo de atraso, vai ser um atraso de uma amostra no tempo. Z na menos 1 ele atrasa uma amostra, vai ser que é igual a E na menos STS, que é um atraso, né? Em N amostras também vai ser Z na menos N, equivale aqui a E na menos N vezes STS. Então, nós temos esse atraso de N vezes TS no tempo. Então, um sinal, como aquele sinal senoidal, né, que nós tínhamos, nós podemos medir ele em número de amostras, né, ao invés de tempo contínuo, em número de amostras, 0, 1, 2, 3, até e assim por diante. Aplicando a transformada Z
do sinal amostrado, que nós tínhamos o sinal amostrado seno de ômega n vezes ts, aplicando a transformada z desse sinal, nós conseguimos obter a função do sinal em função de z. Né? Então, x de z, no caso, é a transformada z do sinal amostrado x de n, né? Que vai ser o somatório, que de n igual a zero até infinito, né? De x de n vezes z na n. Essa aqui é a transformada z desse sinal. Então, x de z, né, será o somatório aqui do seno de ômega n ts, com n variando de zero até infinito, multiplicado aqui por z na n. Então, nós podemos converter em polinômios infinitos aqui. 0 vezes z na 0, mais seno de ômega ts z na 1, mais seno de ômega 2 ts z ao quadrado, e assim por diante. Né? E esse polinômio infinito aqui, ele pode ser convertido para uma forma aqui com numerador e denominador, que é esse formato aqui, né? Que é um formato que nós podemos ver aqui em tabelas de transformada z. Né? Então, nós vamos ver essa tabela também. Esse polinômio pode ser convertido dessa maneira. Então, essa aqui é a tabela. Por exemplo, nós temos aqui o sinal contínuo, o tempo, a transformada de Laplace desse sinal, como que é o sinal amostrado aqui, e a transformada z do sinal amostrado. Então, o impulso unitário, né, ele é 1 na transformada de Laplace, o sinal amostrado é um delta de k, transformada z vai ser igual a 1 também. Degrau unitário, né, que nós temos 1 sobre s aí no sinal, que equivale a um integrador também, né, no sistema integrador, mas aqui é um sinal, degrau unitário. O sinal amostrado seria 1s de k. Na transformada z, teríamos aqui 1 sobre 1 menos n a menos 1. Esse aqui é o sinal equivalente. Em rampa, em t, nós temos esse sinal aqui transformado a z, e aqui está o seno que nós utilizamos. Né? Z, seno de ômega ts sobre z ao quadrado mais 2z cosseno de ômega ts mais 1. Esse aqui é na transformada z, aqui o sinal no domínio da frequência em z de seno ômega ts. Outro sinal importante aqui é n a menos at, né? Esse sinal exponencial aqui no tempo, que é aqui um deslocamento em frequência, 1 sobre s mais a. Em z nós temos esse sinal aqui. E no domínio da frequência em z, nós temos 1 sobre 1 menos e na menos ats vezes e na menos 1. Essa frequência a aqui, ela é inserida aqui na exponencial multiplicada por z, ela vira um polo. Então aqui nós temos aqui polo em s e vira o polo equivalente em z. Né? Quais as principais propriedades da transformada z? A transformada z é uma operação linear. Né? A transformada z aqui de dois sinais, considerando no domínio do tempo ainda esse sinal. Transformada z de ax de t mais b y de t vai ser, as constantes vão multiplicar a transformada z de cada um dos sinais aqui separadamente. Então isso aqui é uma propriedade de linearidade. Translação no tempo também é interessante, quando nós temos translação do tempo exato de intervalo entre amostras. Então, deslocamento no tempo de n vezes ts é equivalente a multiplicar por z na menos n, o sinal x de z. Né? Então, porque z na menos n é o deslocamento no tempo, né, de n vezes ts. É um atraso no tempo. Questão do valor final, é um pouco diferente da transformada de Laplace. Na transformada de Laplace, quando s igual a zero. Né? Aqui nós temos um valor final quando z tende a 1. Porque quando z tende a 1, né, na exponencial complexa, significa que nós temos z na zero. Né? Então, s igual a zero. Então, quando s igual a zero, equivale a z tender a 1.
Então, o limite com dx de n com k tendendo a infinito, com n tendendo a infinito, na verdade, é o teorema do valor final, é o limite aqui de 1 menos n a menos 1 vezes x de z, com z tendendo a 1. Esse aqui é o teorema do valor final no tempo discreto. Outra propriedade interessante aqui da transformada z é a não unicidade da transformada z inversa, né, do tempo discreto para o tempo contínuo, não é única. Por quê? Porque não é possível conhecer o valor intermediário aqui da função entre as amostras. Essas duas funções aqui, f1 e f2, em azul e em verde, elas são funções no tempo contínuo, né, que têm a mesma transformada z aqui, porque são, coincidentemente, mostrou nos mesmos pontos dessas funções. Né? Isso daqui está relacionado também com o teorema de Nyquist, né, que nós veremos na próxima semana. Já a transformada z inversa desse sinal mostrado aqui em vermelho, pode ser qualquer uma dessas duas funções, ou f1 ou f2. Geralmente a gente considera como sendo f1 que é a mais básica, né, sem essas oscilações ao redor. Mas para mostrar que o mesmo sinal no tempo discreto pode ter diferentes sinais aqui no tempo contínuo, equivalentes, que depende ali, claro, da frequência de amostragem com a frequência ali do sinal, né, que nós temos aqui. Bom, sistemas, agora conversando mais sobre sistemas, não sobre sinais, né, nós também podemos converter do tempo contínuo para o tempo discreto, da mesma forma que sinais. Né, um sistema aqui no tempo contínuo, ele geralmente é dado aqui por uma equação diferencial, né, aqui em variáveis de estado nós temos uma equação de estados, que é uma equação diferencial, e uma equação de saída. Né, mas o que importa aqui é a nossa equação diferencial do sistema no tempo contínuo. Pode ser representado por um sistema linear invariante no tempo. No domínio da frequência, nós podemos obter aqui a função de transferência da entrada u para a saída y, dando essa função de transferência aqui, g de s. Né? Já não é a representação em frequência do sinal, essa aqui é uma função de transferência entre dois sinais, um sinal de entrada e um sinal de saída. No tempo discreto, um sinal aqui ele pode ser representado, ao invés de equação diferencial, nós temos uma equação de diferenças, que relaciona o quê? Relaciona os sinais de uma determinada amostra para a próxima amostra. Né? Por exemplo, essa equação de diferenças aqui, ela relaciona sinais da amostra K, sinal X da amostra K e entrada U na amostra K, com a amostra K mais 1, o sinal X na amostra K mais 1. Né? Então, nós conseguimos relacionar aqui um sinal atual, de uma amostra atual com uma amostra futura. Isso aqui é uma equação de diferenças. Já no domínio da frequência discreta, nós temos aqui função de transferência discreta, entre aqui dois sinais, um sinal de entrada no sistema e um sinal de saída do sistema. Um sinal de entrada U e um sinal de saída Y. Nós temos uma função de transferência g de z. Nós podemos converter livremente aqui de uma representação para outra. Né? Muitas vezes, claro, não de maneira ideal, com perda de informações, né? Quando é feita uma conversão, especialmente aqui do tempo contínuo para o tempo discreto. Né? Nós podemos ter perda de informação. Então, aqui alguns comandos, né, que são utilizados para isso. No MATLAB, no Octave, tem em Python também, nós podemos usar esses comandos. Né, converter de state space to transfer function e transfer function to state space. Inclusive, nós temos perda de informação de representação no sistema no espaço de estados quando convertemos aqui de função de transferência para espaço de estados, porque espaço de estados pode ter infinitas formas de representação. Então, tem essas duas funções que funcionam tanto para tempo contínuo, tanto para o tempo discreto.
Já entre tempo contínuo e tempo discreto, nós usamos essas funções aqui, né, nesses softwares. C2D e também D2C, Continuous to Discrete, né, e Discrete to Continuous. Né? Então, é possível fazer de sistemas representados no espaço do status e também sistemas representados aqui com função de transferência. Também é possível fazer, né, essas conversões. O que nós utilizamos mais em controle clássico é utilizar nesse lado aqui, conversão de função de transferência contínua para discreta, né, o que mais utilizamos aqui. Então, vamos ver alguma questão de conversão inicialmente, começando das conversões entre função de transferência discreta e equação de diferenças. Né? Essas conversões aqui, né, envolvem a transformada z, né, quando convertemos de x de z, x de k para x de z vezes um z na k, né? E a transformada inversa aqui, quando nós fizemos a operação contrária. Então vamos ver como fazer essa conversão aqui dentro do tempo discreto. Bom, para converter funções de transferência para equação de diferenças, vamos utilizar aqui um exemplo de uma função de transferência de x para y, né? Y de z sobre x de z. Função de transferência em relação com z. Então é b0 z ao quadrado mais um b1 z na 1 dividido por z ao quadrado mais a1 z na 1 mais a2. Primeira coisa, para converter isso para uma equação de diferenças, nós passamos para a forma implementável, que é o que utiliza sempre expoentes negativos. Então, multiplicando por z ao quadrado, que é o maior termo, né, no numerador e no denominador, nós obtemos essa forma aqui. Né, vai ser, o numerador fica b0 mais b1 z na menos 1, né, tudo foi acrescentado, foi subtraído 2 dos expoentes, e no denominador também foi subtraído 2 dos expoentes. E ficou 1, né, nessa primeira parte, mais a1, z na menos 1, mais a2, z na menos 2. Certo? Aqui nós temos a chamada forma implementável. Né? Depois, nós multiplicamos, né, o numerador e denominador por x e y. Né? Então, vai ficar desse formato aqui, na multiplicação aqui, de um lado para o outro. Então, forma um único polinômio aqui mais fácil, sem denominador. Agora, aplicando a transformada z inversa, né, nós convertemos aqui tudo que multiplica y de z vai virar, por exemplo, y de zero, pode ser, na amostra zero, né? E nós vamos isolar aqui o y de zero, que é a amostra mais atual, a mais avançada, né, no tempo, de y, que é y que nós queremos calcular com a equação de diferenças. Né? Nós temos entradas dadas e o sistema calcula y em função da amostra atual e das passadas. Nós nunca podemos depender de amostras futuras, né, pois não há como prever o futuro. Então, isolando o y de zero, vai ficar aqui, essa parte aqui se transforma em a1 de y de 0 menos 1, né? Esse expoente de z ele fica dentro dos colchetes. Então, ficou aqui passando para o outro lado, esse termo e esse termo, com menos a1, y de menos 1, menos a2, y de menos 2, mais b0, y de 0, mais b1, y de menos 1. Né? Então, os expoentes aqui foram para dentro dos colchetes. Mas para uma amostra genérica K, né, nós temos aqui a equação de diferenças final. Né? Só somar K em todas as amostras, né, porque o que vale para uma amostra vale para as próximas também, pois o sistema é invariante no tempo. Então, y de k igual a menos a1, y de k menos 1, menos a2, y de k menos 2, mais b0, y de k, x de k, mais b1, x de k menos 1. Então, nós convertemos o sistema aqui, função de transferência, para uma equação de diferenças que pode ser implementada aqui em um microcontrolador ou um DSP. Né? Como que é
implementado essa equação de diferenças para uso computacional. Né? Por exemplo, essa equação de diferenças aqui, nós podemos representar dessa forma. Aqui está a equação de diferenças, né? Com esses termos aqui. Né? Então, nós podemos aqui representar dessa maneira, primeiro colocando a equação de diferenças, que são variáveis que vão na memória, e depois atualizar de forma recursiva, né, as variáveis para serem utilizadas no próximo ciclo. Esse é um código que roda uma vez a cada período de amostragem, ou seja, ele roda somente no instante da amostragem, esse código. Tem que ser definido para isso. Então, aqui está a implementação da equação de diferenças, e depois nós atualizamos as variáveis de memória, né, que ficam na memória, desse ciclo de cálculo para a próxima amostra, ou seja, y de k-2, na verdade, vira y de k-1, né? Foi o que o código C não aceita termos negativos. Depois y de k-1 vira y de 0, né? Y de k. X de k-2 vira x de k-1 e x de k-1 vira x de k. Então nós temos essas atualizações das variáveis para o próximo ciclo, daí depois roda novamente aqui as equações de diferença. Não podemos esquecer que o sistema tem entrada e tem saída. Né? A amostra x de k é a entrada do sistema. E a amostra y de k é a saída do sistema. Né? Então, y de k, que é y0 aqui, x de 0, são as entradas e saídas. As outras variáveis são de memória. Depois, para converter da equação de diferenças para a função de transferência, conversão inversa. Só fazer as operações inversas que nós fizemos. Né? Primeiro, considerar, por exemplo, para k igual a 0, né? Aplicar a transformada z nessa equação aqui. Né? E daí nós isolamos aqui o y em função dos termos aqui que vão para o denominador. Multiplicamos tudo, né? E separamos aqui. Então fica y de z, 1 mais a1, z na menos 1, mais a2, z na menos 2, igual a x de z vezes b0 mais b1, z na menos 1. Né? Então vira essa função de transferência que está em termos aqui com coeficientes negativos. Com coeficientes positivos é só multiplicar por z ao quadrado, né, no numerador, e o denominador, ou seja, somar os expoentes. Somar mais 2 dentro dos expoentes. Então fica dessa forma aqui. Seguindo, outra questão de conversão importante agora é converter do tempo contínuo para o tempo discreto. Né? Então vamos fazer essas conversões aqui. Vou apresentar para vocês algumas formas de conversão do tempo contínuo para o tempo discreto. Uma delas é o método de aproximação da derivada, depois o método da resposta invariante ao degrau, ou ZOH, que a gente utiliza esse comando aqui para converter. Depois o método da transformação bilinear, ou Tusting, né, que usamos esse comando. Depois o método bilinear, que é o Tusting com pré-compensação, que é o método pre-warp, que utiliza no MATLAB e no Octave. E também o método de igualdade de polos e zeros, ou matched, que usa esse comando aqui. Então vamos verificar esses métodos, cada um deles. Primeira coisa, nós temos que perceber, né, que o plano Z ele realiza um mapeamento exponencial do plano S. Ou seja, pois a variável z é I na S vezes TS. Ou seja, se nós substituirmos aqui o S, né, por sigma mais J ômega, né, e separando aqui os coeficientes que somam dentro da expoente, né, nós vamos ver que tem uma forma polar aqui, onde o raio no plano Z, né, vai ser o raio de um polo, vai ser E na sigma TS, e o ângulo aqui dentro do Z vai ser ômega TS.
né? Temos que lembrar que o ângulo ele repete a cada 2π, né? Então, por isso que existe aquela propriedade da não unicidade. E o teorema de Nyquist está relacionado aqui. Então, o semiplano esquerdo, ele é mapeado, né, quando o sigma é menor do que zero, nós temos coeficiente e expoente negativo. Né? E expoente negativo no raio, quer dizer raio menor do que 1. Então, o semiplano esquerdo aqui ele se torna, né, um círculo de raio unitário. Né? Exatamente a linha de separação aqui, quando sigma é igual a zero, né, o eixo imaginário, ele se torna aqui, quando sigma é igual a zero, é raio igual a 1. Então, quando o raio é igual a 1, nós temos igual o eixo imaginário do plano S, ficou dentro aqui, ficou igual à circunferência unitária no plano Z. E tudo que está dentro aqui é o semiplano esquerdo do plano S. Fora disso é o semiplano direito, ou seja, para ser um sistema estável, todos os polos em Z eles têm que estar dentro desse círculo de raio unitário. Círculo de raio igual a 1, né? Que significa que o sistema é estável quando os polos estão aqui dentro, que é o equivalente ao semiplano esquerdo do plano S. Bom, vamos ver então os métodos de discretização. O primeiro deles aqui é a aproximação da derivada, né, que é um método que não é muito utilizado, né, para sistemas ali de ordem superior. Esse método utiliza aqui a aproximação numa derivada a partir da sua definição da derivada. Lembrando, no início do curso de engenharia, né, em disciplinas de cálculo, nós vemos a definição da derivada a partir de limites, onde df sobre dt vai ser o limite aqui de f de t mais t0, t mais ΔT, menos um f de t, dividido por ΔT, com ΔT tendendo a zero. Né? Então, quando ΔT tende a zero, nós temos esse limite. Se substituirmos o ΔT por Ts, né, que dá um intervalo exato entre duas amostras, ΔT igual a Ts, né, nós teremos aqui o intervalo entre a diferença entre amostras, aqui f de t, né, ou f de kts mais k mais 1 ts menos f de kts. Ou seja, já temos uma discretização caso ΔT seja um valor constante igual a ts, igual ao período de amostragem. Então, a partir disso, nós obtemos aqui as substituições, convertendo diretamente uma equação diferencial para uma equação de diferenças. Uma equação diferencial ficaria assim, né? Uma f de t ficaria uma f de k, né? Uma função f de t vira f de k, e a derivada de primeira ordem, df sobre dt, vira um f de k mais 1 menos f de k sobre ts, porque o nosso ΔT, no caso, é o próprio período de amostragem, que é a diferença de tempo entre duas amostras. Né? Isso daqui é válido, claro, para Ts tendendo a zero, pois é a definição de limites. Já a derivada de segunda ordem fica nessa forma aqui. Né? d ao quadrado f sobre dt ao quadrado, igual a f de k mais 2 menos 2f de k mais 1, mais f de k sobre ts ao quadrado. Bom, vamos fazer um exemplo, né, que vocês podem fazer também, né, discretizando esse sistema aqui, né, que nós temos essa função de transferência, né, e essa equação diferencial, claro, correspondente a essa função de transferência. Nós convertemos diretamente aqui de uma para outra, é possível converter, claro, para o sistema relaxado, com condições iniciais nulas. Os termos e os parâmetros dessa função de transferência e da equação diferencial são esses aqui. A2 igual a 2, né, A1 igual a 1, A0 igual a 3, B1 igual a 2 e B0 igual a 1. Né? Então,
Isso daqui, claro, foi obtido fazendo a transformada inversa de Laplace, né? Multiplicando aqui o y de s por a2s ao quadrado, o s ao quadrado se torna derivada de segunda ordem, como está aqui. E assim por diante com os outros termos. Então vamos simular esse sistema discretizar utilizando a aproximação da derivada, né? E simular para diferentes períodos da amostragem, um bem pequeno, 0,01 segundos, 0,1 segundos, 0,2 segundos e 0,5 segundos. Esse é um sistema interessante porque ele tem semiplano polos complexos conjugados, então teremos uma resposta ali subamortecida nesse caso. Então, substituindo a parte das derivadas aqui, incluindo a aproximação das derivadas nessa equação diferencial, né, teremos isso daqui, substituição de derivada de segunda ordem, derivada de primeira ordem e da função original, incluindo para a entrada aqui as mesmas substituições. Né, nós obtivemos aqui no tempo discreto, nós isolamos y de n mais 2 ou de k mais 2, y de n mais 1, o termo que multiplica y de n mais 1, que é α1, α0 que multiplica y de n, depois um beta1 que multiplica u de n mais 1 e um beta2 que multiplica u de n. Então, fazendo juntando essas equações e obtendo esses termos, nós obtemos aqui essas equações aqui. α2 igual a 1a2 sobre ts ao quadrado, α1 igual a menos 2a2 sobre ts ao quadrado mais a1 sobre ts, e assim por diante, né, os termos que foram deduzidos, os valores de alfa e de beta. E a função de transferência em z equivalente, nós fazemos lá a conversão de equação de diferenças para a função de diferença em z, e obtivemos esse resultado aqui. Né? Então, nós podemos, a partir disso, né, fazer o teste, né, obter os valores de α2, α1, α0, né, como nesse código aqui que vocês podem testar. E fazer o teste, substituindo para diversos valores de TS. Né, aqui está em TS igual a 0,1 segundos. Então, vamos testar e comparar, dar com resposta degrau aqui da função de transferência contínua, com a função de transferência discreta, discretizada pela aproximação da derivada. Então, para Ts igual a 0,01, podemos ver que a aproximação da derivada, né, no tempo discreto foi muito semelhante à contínua. Já aumentando o valor de Ts, nós começamos a perder aquela definição de limites, em que Ts tem que ser tendendo a zero. Então, o discretizado ele começa a divergir em relação ao valor contínuo. Ts igual a 0,2, temos uma divergência bem maior ainda. Né? E em Ts igual a 0,5, que vocês podem testar, o sistema no tempo discreto tornou-se instável, ou seja, nós tínhamos polos estáveis no contínuo, esses polos no tempo discreto se tornaram instáveis. Por quê? Porque nós perdemos a questão da definição de limites, né? Quando que o sistema, que aquela definição da derivada em limites, ela só é válida quando a nossa diferença de tempo, ali o ΔT, ou no caso aqui é o próprio TS, que é o intervalo entre as amostras, quando ele é muito pequeno, ou seja, só funciona quando o TS é muito pequeno. Quando o TS foi aumentado num valor significativo, o sistema no tempo discreto se tornou instável. Certo? Então, só funciona para TS muito pequeno. Vamos agora para o próximo método, que é o método aqui da resposta invariante ao degrau, que ele utiliza um método que utiliza a transformada Z, a tabela aquela de transformada Z que foi apresentada. Como que é esse método? Ele utiliza para a resposta invariante ao degrau, ele faz essa equação aqui, uma equação, né, cujo resultado vai ser a mesma resposta, exatamente igual, entre o contínuo discreto, nos intervalos, nos instantes da amostragem. Vocês podem ver aqui, aquele mesmo sistema anteriormente mostrado,
esse mesmo sistema aqui, porém agora utilizamos o comando C2D com o método ZOH, né? Que é esse método aqui, e com TS igual a 0,5, que no caso da aproximação da derivada ficou instável. Aqui nós podemos ver que fica estável, fica e segue exatamente nos mesmos pontos a função de tempo contínuo. Nos instantes de amostragem é exatamente igual, aqui, aqui, aqui é o mesmo valor. Porém, claro, até o próximo instante de amostragem, né, ele mantém o valor, né, se fosse a saída lá para um conversor DA, manteria esse valor, mas no instante de amostragem é exatamente igual. Então, essa função de conversão que é utilizada, g de z é z menos 1 sobre z, vezes a transformada z aqui de g de s sobre s. Então, nós fizemos a transformada z dessa função aqui, né, utilizando aquela tabela de transformações. Então, para esse tipo de método, nós temos funções estáveis em S, se tivermos, vai ser também estável no tempo discreto. Ela é muito utilizada para um dos métodos de projeto de controle, que é discretizar a planta e depois projetar o controlador. Né? Então, é um método que eu gosto muito de utilizar para projeto de controladores. Primeiro discretizar a planta, depois projetar o controlador. Outra questão interessante, claro, que sempre para a resposta ao degrau vai ter os mesmos pontos da resposta no tempo contínuo. Para a resposta ao impulso já vai ser diferente as duas respostas, mas ambas vão ter as mesmas frequências de oscilação, vai ser estável também, mas a resposta vai ser diferente. Então, no caso, para resposta invariante ao impulso, tem um método específico que nós utilizamos aqui, impulse, nesse lugar, no tipo do método. Então, como é feita essa transformada z dessa função aqui, ó, para usar aquela tabela, né? Nós não vamos entrar em detalhes, mas é possível fazer utilizando separação da função de transferência em funções parciais, né? em frações parciais. Essa função de transferência aqui, por exemplo, viraria aqui C1 sobre S menos P1 mais um C2 sobre S menos P2, e daí a partir disso nós podemos aplicar a transformada Z de cada uma dessas partes, né? Cujo resultado nós podemos ver na tabela como fazer essa aplicação. Né? Na tabela nós podemos ver, na tabela de transformada Z, que é possível transformar disso para o tempo discreto. Né? Por exemplo, aqui, ó, 1 sobre S mais A, nessa tabela vira isso daqui. Então é exatamente isso que é feito para essa transformada Z. Então, vamos prosseguir agora. No método. O próximo método que nós vamos ver é o método aqui de conversão. Só estou verificando aqui. O próximo método agora é da transformação bilinear, ou Tust, que é um método muito utilizado também. Nesse método, a variável de frequência S, ela é convertida para Z utilizando essa equação aqui, 2 sobre TS vezes Z menos 1 sobre Z mais 1, que é uma aproximação da própria exponencial, né, da função exponencial, do logaritmo, na verdade. Já o Z ele pode ser convertido, né, na transformação inversa pela aproximação da exponencial de S, que é 1 mais S vezes 0,5 TS sobre 1 menos S 0,5 TS. Então essa é uma aproximação utilizada aqui para converter para discreto e aqui para converter novamente para o tempo contínuo. Então G de Z vai ser G de S, mas substituindo S por essa função de Z aqui. No MATLAB, no Octave, em Python também nós utilizamos esse comando aqui, C2D, com a função de transferência contínua, o período de amostragem TS e o método, entre apóstrofos.
caso o método tust. Nesse método, toda função estável em S também vai ser estável em Z, no tempo discreto. Esse método é utilizado para discretizar filtros e controladores. Filtros que nós projetamos, por exemplo, no tempo contínuo, filtro passa alta, filtro passa baixa, né? Nós podemos discretizar esses filtros para aplicar ali como equações de diferenças, aplicar no microcontrolador, no DSP. Controladores também, né? Projetos de controlador PI, PID, nós podemos utilizar essa transformação bilinear, né? Quando o controlador PI, PID já foi projetado no tempo contínuo. Né? Então, podemos transformar para o tempo discreto dessa maneira. Uma questão interessante, né? Por que ele é muito usado, esse método? Pois a fase da função de transferência discreta é muito semelhante à fase da função de transferência contínua. Ele tem menor atraso do que o método ZOH. Nós podemos perceber aqui nessas diferenças. Tá? Para o período de amostragem de 0,5 segundos, né, naquele mesmo sistema, onde g de S igual a 2S mais 1 sobre 2S ao quadrado mais S mais 3, né, aqui as diferentes discretizações, com o método ZOH ficou assim, e com o método Tusting ficou assim, a função de transferência. Aplicando o degrau nas três para comparar, né, comparar aqui em azul o contínuo, aqui em vermelho está o discreto, tempo discreto pelo método ZOH, que nós podemos perceber que são exatamente os mesmos pontos, né, do contínuo, e o método Tusting, que tem uma diferença que nós podemos ver que ele é um pouco mais adiantado, né, em relação ao contínuo nesses pontos, nos intervalos de amostragem. Porém, na média, né, considerando aqui a retenção do valor até o próximo instante da amostragem, o Tusting ele tem um atraso de fase semelhante ao do contínuo. Né? Aqui está o ponto médio, por exemplo, está próximo do contínuo. Já o ponto médio do ZOH está diferente, né? Ele está mais para cá. Então, nós podemos perceber essas diferenças. Então, por esse motivo, se nós observarmos pelo diagrama de Bode, comparando os três, o contínuo com o discreto pelo método ZOH, que é o método de resposta invariante ao degrau, e pelo método da transformação bilinear Tusting, nós podemos ver que o atraso de fase do Tusting é bem semelhante ao que é o contínuo. Já o ZOH ele vai ter um atraso de fase maior, né? Então, isso daí é um problema, de fato, esse atraso de fase do método ZOH. Por isso ele é usado mais para discretizar plantas, que ele, de fato ele representa melhor o comportamento da planta, pois no instante da amostragem são exatamente os mesmos valores. Mas para discretizar filtros e controladores em que nós não queremos atraso de fase, o método Tusting ele é mais utilizado. Bom, o método Tusting também tem suas variações, né? Nós podemos aqui, ele tem, como tem distorções, o método Tusting, ele não funciona adequadamente quando nós temos filtros e controladores com frequência de ressonância. Né? Por exemplo, aqui um filtro do tipo NOT, que ainda nós veremos como implementar esse filtro. Né? Aqui esse filtro NOT foi feito um exemplo aqui. Então o Tusting é possível compensar ele para uma determinada frequência ômega-c. Com esse método aqui, no MATLAB, no Octave, tem o método pre-warp. Né? E nós temos depois que definir qual a frequência que nós queremos compensar ganho e fase, para que tenha uma resposta contínua naquela frequência ômega-c seja uma resposta semelhante à função no tempo contínuo. Então, no caso, nós temos uma operação de substituição de S que envolve uma tangente aqui da frequência definida aqui, frequência ômega-c, que é a frequência da ressonância do filtro, né, ou do controlador. Então, nós podemos ver aqui no diagrama de Bode essas diferenças, da importância de utilizar esse método pre-warp. Nesse exemplo aqui do diagrama de Bode, o método pre-warp ficou exatamente idêntico à frequência do filtro original no tempo contínuo,
em 60 Hz aqui definido. Né? Já o Tustin ele teve uma defasagem aqui da ressonância. Né? Essa defasagem da ressonância ela pode se tornar inaceitável. Na frequência de 60 Hz, a gente pode perceber aqui que o nosso objetivo era ter baixo ganho, né? Menos 60 dB em 60 Hz, o Tustin tem menos 25, mais ou menos. Já o P-Warp ele atinge, de fato, exatamente igual ao projeto no tempo contínuo. Então, esse método aqui de Tustin pré-compensado é importante quando nós temos uma determinada frequência de ressonância no filtro ou no controlador para discretizar. Seguindo, outro método é de igualdade de polos e zeros. Nós temos aqui que Z igual aí na STS, se só substituirmos o S por um polo equivalente no tempo contínuo, né, nós temos o polo em Z, né, um polo ou zero. Né, então é só substituir aqui o S pelo polo ou zero no tempo contínuo, que nós teremos aqui o polo no tempo discreto. Então é exatamente isso daqui que é realizado. A função g de z vai ser um ganho, né, que é ajustado, né, de acordo com o ganho de tudo. E aqui nós temos os zeros, né, onde Z1, Z2 até Zm são os zeros no tempo contínuo, zeros em S. E P1, P2 até Pn são os polos do tempo contínuo. Então, fazendo essa operação de exponencial aqui, tanto para funções para polos reais, como polos complexos conjugados, depois é só, claro, integrar esses polos complexos conjugados em um único polo, em única função de segunda ordem, né? Mas esse método é genérico. Para que esse método, que ele utiliza esse comando aqui, ó, C2D, use essa função matched, ou seja, matched, pois exatamente os mesmos polos em S são convertidos para Z. Nós temos, claro, obviamente, né, como são os mesmos polos convertidos, né, pela exponencial, os polos estáveis em S também são estáveis em Z. Além disso, vai ser interessante porque, inclusive, os polos complexos conjugados, né, que envolvem ressonâncias, vão ser exatamente iguais. Então, esse método pode ser utilizado para discretizar filtros e controladores que tenham múltiplas frequências de ressonância, o que o método anterior de Tustin pré-compensado ele não consegue. Né? Então, aqui só mostrando aqui um Tustin convencional com esse método matched, um sistema com filtro NOT com duas frequências de ressonância, em 60 Hz e em 120 Hz. Nós podemos perceber aqui pela imagem que por esse método matched foi exatamente a mesma resposta do contínuo em relação às frequências de ressonância. Já o Tustin não consegue esse resultado adequado. Então, por isso, a importância aqui desse método também. Conclusões da nossa aula, então, nós temos que o plano Z ele é um mapeamento exponencial do plano S, né, como nós vimos aqui nessa figura. Quando nós temos polos estáveis no tempo contínuo, é o semiplano esquerdo, vira um círculo de raio unitário aqui no plano Z, né, ou seja, com raio, o raio dos polos deve ser inferior a 1 para ser estável. Né? Além disso, nós vimos a questão da equação de diferências, que é a sua necessidade de converter o sistema para um filtro ou um controlador para equação de transferências com o objetivo de implementar em algoritmo, em microcontrolador, no DSP, num computador. Né? Nós temos sempre o comportamento idêntico ao sistema contínuo quando TS igual a zero, né? Senão, nós temos diferentes métodos de discretização. Né, os métodos melhores e os piores, os mais utilizados são métodos EOH para discretizar plantas quando queremos projetar no tempo discreto, projetar o sistema de controle no tempo discreto. Já quando nós temos o projeto de controle no tempo contínuo e queremos discretizar o controlador, ou então temos filtros que projetamos no tempo contínuo, filtros passa alta, passa baixa, rejeita faixa, etc. Né? E queremos discretizar e utilizamos esses métodos, né? Que depende de cada aplicação. O Tustin ou P-Warp, em caso de uma única frequência de ressonância, o Matched,
no caso de várias frequências de ressonância. Então, nós temos aqui diferentes métodos em função de sua aplicação. Então é isso a aula de hoje, né? Até a próxima.